Saudações, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, Marcelo, e esta vez vou falar das 5 chaves para o bem-estar, que procedem da interpretação de 5 arcanos maiores do tarot de Thoth com um enfoque terapêutico. Bem, para quem não conhece o tarot terapêutico, direi que desenvolvi este termo desde 1987, este sistema, como um instrumento de autoconhecimento que trabalha na luz e na sombra. Na luz, ajudando o consultante a reconectar-se com sua essência, com seu ser verdadeiro, aquele que não foi programado. E na sombra, a identificar, entender e ajudar a desativar padrões de conduta neuróticos, geralmente crônicos, que impedem a realização integral do indivíduo. A primeira chave das 5 é a plena autoaceitação e está ilustrada pelo pendurado, né? O arcano maior número 12, que, se nos tarôs tradicionais acostuma a interpretar-se como estás amarrado de pés e mãos, uma determinada situação da qual você não pode se soltar, e a que você tem que submeter-se, renunciando à sua vontade, sacrificando-se, que depois vai chegar um prêmio por esse sacrifício. Isto lembra o que contavam os padres, né? Nesta vida temos que nos sacrificar, como nosso Senhor Jesus Cristo se sacrificou para salvar-nos, não sabemos de que ou de quem, e assim seremos recompensados com o céu. No tarot de Thoth, isto é o tarot de Crowley Harris, ilustra o princípio da entrega, que no plano humano é a entrega à nossa própria natureza, a nosso próprio ser, e como consequência à vida e ao mundo, favorecendo assim a dissolução do ego. Finalmente, esta carta se corresponde com Netuno, o princípio da dissolução. De onde surge esta interpretação? Surge da própria imagem. É evidente que o pendurado está amarrado, neste caso, pendurado a 3 discos verdes, cor de Vênus, pela letra Vau, que significa prego, e que une o espírito com a matéria, a letra correspondente ao hierofante. Então a pergunta seria: a que estamos amarrados ou pendurados e não nos podemos soltar até que a morte nos separe? Estamos amarrados à nossa própria natureza. Somos o que e não podemos ser uma outra coisa. O aguacateiro não dá mangas e a mangueira não dá abacates. Se convencemos o aguacateiro de dar mangas, em primeiro lugar vai fazer um esforço terrível. Em segundo lugar, se vai frustrar, pois nunca vai dar uma manga. E em terceiro lugar, vai sofrer, negando-se a si mesmo que dar aguacates. O esforço, a frustração e o sofrimento são, pois, indicadores de que não estamos na direção correta, ou seja, estamos querendo ser o que não somos. Com isto quero dizer que o primeiro passo em direção à felicidade, harmonia ou nirvana é a plena autoaceitação, independentemente das opiniões que a família, a sociedade ou até nossa mente, bombardeada desde que nascemos com crenças, doutrinas e prejuízos, possam ter de certos aspectos e características nossos. Se aceitamos nossos aspectos e características, os podemos entender, podemos perceber como apareceram e se desenvolveram, e a partir de aí, se é preciso, podemos redimensionar eles, encontrando a expressão mais adequada de cada aspecto, pulindo assim nossa natureza, do jeito que o abacateiro pode dar abacates cada vez mais gostosos. Os aspectos nossos que não aceitamos vão para o baú da sombra do inconsciente e desde lá nos manipulam sem que a gente perceba. Somos continuamente manipulados pelos aspectos que fuimos obrigados a esconder. Em primeiro lugar, da família, para ser aceitados, para não ser rejeitados, castigados ou abandonados. Sendo que o bebê sabe instintivamente que se não é nutrido, cuidado, protegido e aceito pela família, pode morrer. Então faz o que for para garantizar ou para garantir sua sobrevivência, adequando-se ao que espera dele. E assim vai escondendo aspectos e talentos da família, do mundo e até de si mesmo. Em palavras de Jung, o que você nega de você mesmo submete você, e o que você aceita te transforma. Vocês lembram de Cupido, filho de Vênus, aquele adolescente meio sacana que jogava flechas? Esse mito ilustra muito bem essas manipulações através das projeções. Essas flechas podiam ser de ouro ou de prata.
a pessoa atingida por uma flecha de ouro se apaixonava loucamente da primeira pessoa, o animal que passava pela frente. E se era de prata, o queria matar. Essas flechas são nossas projeções. Todo o que escondemos de nós mesmos o projetamos. Sin embargo, no entanto, pode projetar-se como uma flecha dourada ou de prata. Se a criança se viu obrigada a ocultar certos aspectos, talentos ou atitudes, porque sua expressão gerou críticas familiares, rejeição, ameaças, abandono ou até violência física, em definitiva, sofrimento, mas não condenou essa atitude, aspecto ou talento, quando adulto o projeta como uma flecha de ouro, evidentemente em cima de uma pessoa que tenha uma boa cabide para essa projeção. Por exemplo, uma menina gostava de cantar, mas cada vez que cantava, a mãe brigava com ela. A menina deixa de cantar, esconde esse talento e quando cresce... A ver se entra a imagem aqui. Não entrou? Se apaixona pelo Caetano, né? Mas se uma característica ou talento da criança foi reprimida até tal ponto que a criança o acabou condenando, quando cresce, odiará as pessoas que expressam o que ele condena. Podemos ter a certeza de que quando vivemos uma grande oscilação de voltagem emocional ou instintivo, seja como atração ou como repulsão em relação a uma pessoa, a um grupo ou uma situação, estamos sendo manipulados pelo que escondimos no inconsciente. Essas grandes atrações e repulsões nada têm a ver com o mundo externo, mas com o mundo interno. E quando as sentimos, temos uma grande oportunidade para resgatar esses aspectos ou talentos que mandamos para o baú da sombra do inconsciente. De novo, nas palavras de Jung, vamos ver se sobe a imagem. Tudo o que nos irrita dos outros pode nos ajudar a conhecer-nos e entender-nos melhor. Ainda no baú, esses aspectos se fortalecem, degradam e fermentam. E podem, num determinado momento, atingir uma massa crítica que pode explodir para fora e fazemos uma barbaridade no mundo externo ou para dentro e destruímos o corpo físico. Vejamos algumas consequências práticas que tem a plena autoaceitação. Quanto mais nos aceitamos, menos precisamos a aceitação dos outros, de maneira que não intentamos comprá-la pagando um preço absurdo para ter essa aceitação. Também é certo que quanto menos nos aceitamos, mais aspectos e talentos nossos enviamos ao baú, nossa tentativa de conseguir reconhecimento e aceitação. E assim entramos num círculo vicioso que nos leva a tornar-nos cada vez mais falsos, a ser mais manipulados pelo que escondemos e a precisar cada vez mais de reconhecimento de fora. É óbvio que quanto menos nos aceitamos, sofrimos mais se o mundo não nos aceita. Então, se nos aceitamos plenamente, aceitaremos aos outros mais facilmente. Pelo fato de não julgar eles nem condenar eles, será mais difícil julgar e condenar os outros. Nos tornaremos mais respeituosos e tolerantes com as pessoas, suas costumes e crenças, mesmo que possam parecer esquisitas, trogloditas ou doidas. Erutaremos, arrotaremos em mesa árabe, mas não em mesa francesa, e colocaremos o biquíni em Copacabana, mas não em Cabul. E assim fluiremos melhor no mundo, sem frições nem desgastes innecessários. Então, vamos a ver que crenças são derrubadas pela autoaceitação. Você só será aceitado se você se comporta bem, se faz o que os outros esperam de você. Você tem que ser bonzinho para que as pessoas gostem de você. As crianças obedientes vão para o céu. Eu tenho que sacrificar-me pelos outros para ser valorizado e aceitado. Estas e outras crenças parecidas têm mantido a humanidade na miséria durante séculos.
degradando os indivíduos à categoria de ovelhas, que, inseridos no rebanho, deixaram de ser eles mesmos para conduzir-se estereotipadamente segundo os interesses dos mais poderosos economicamente e seus agentes religiosos e meios de comunicação. A pessoa que se aceita plenamente não acumulará raiva. E incluso, se for rejeitada ou criticada pelos outros, sentirá compaixão por eles, vendo por trás das caras de donos da verdade corações envenenados pela dor e pelo medo. Para acabar esta chave, vou falar de algumas perguntas interessantes que a gente pode se colocar. O que eu faço para ser aceito ou eu deixo de fazer para ser aceito? O que eu faria ou deixaria de fazer se não procurasse a aceitação dos outros? O que me impede de me aceitar plenamente? Quais foram as minhas primeiras experiências de não aceitação na família? Bem, essa é a primeira chave. Então vamos com a segunda chave. A segunda chave é a plena responsabilização.